Olá, meus queridos, vamos para mais uma palavra e hoje eu já tenho algo para te dizer. Você está sendo perseguido sem causa aí, muitas das vezes não se sente, meu Deus, mas eu não fiz nada, mas mesmo assim está sendo perseguido, afrontado. Deus ele tem uma resposta para você, o socorro de Deus ele vem, o livramento de Deus ele vem, o Senhor ele é justiça, então confia no Senhor. Já inicio esse vídeo te dando essa palavra e vamos aí acompanhar o nosso devocional de hoje. Você que é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou a pastora Eva Silva. Você que veio do canal Diego Félix, seja bem-vindo também. Que Deus venha falar contigo aqui neste canal em nome do Senhor Jesus e que você saia transformado. Lembrando que a palavra de Deus, irmão, para que ela tenha efeito em nossa vida, nós temos que praticar. Então não adianta eu vir aqui ouvir uma palavra e não praticar aquilo que eu estou ouvindo. Então, para que você tenha resposta na sua vida, para que você viva a diferença de Deus, ouça a palavra e pratique. Amém? Então vamos lá para o nosso devocional. Hoje é no livro de 1 Samuel 20, de versículo 1. Diz assim: Então fugiu Davi da casa dos profetas em Ramá, e veio e disse a Jonatas: Que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado diante de teu pai, que procura tirar-me a vida? Então aqui mostra, um homem questionando, questionando aqui o porquê que ele estava sendo perseguido. Ele estava questionando porque estava sendo perseguido e sem causa ainda. Porque ele pegou e falou: Que fiz eu? Qual é a minha culpa? E qual é o meu pecado? Então ele começou a olhar para si, tipo, mas eu fiz o que, gente? Eu fiz o que com esse homem para ele estar tentando tirar a minha vida? E quantas vezes você está aí questionando a Deus, questionando a Deus o porquê que está sendo perseguido. Olha, Deus, mas eu não fiz nada para essa pessoa. Eu não fiz nada de errado. E tô sendo, estão me maldizendo, estão me acusando, estão me culpando, Estão tentando tirar a minha vida, até mesmo. Você vê que é uma perseguição tão forte, que ele fala, olha, ele tá procurando tirar a minha vida, E quantas vezes, às vezes você tá aí, iniciou como cristão, Tá na caminhada com Cristo agora, e aí questiona, nossa Deus, mas justo agora que eu tô te servindo, justo agora que eu aceitei Jesus, tá se levantando essas perseguições para minha vida. Eu tenho uma palavra para você, confia. A palavra é essa, é confiança. Confie e descanse em Deus, porque Deus ele vai te dar livramento. Deus ele vai te dar livramento, Deus ele vai entrar com justiça na sua vida. Permanece firme, Permanece firme, porque Deus está trabalhando em você. Então, na caminhada do cristão, muitas das vezes acontece. Acontece de estar ali sendo perseguido. Às vezes a mulher está servindo a Jesus e é perseguida pelo marido. Às vezes o marido está servindo a Jesus e é perseguido pela esposa. Então, quantas pessoas falam, você tem que escolher, ou você fica com esse Deus ou você fica comigo. Irmão, a tua melhor escolha é ficar com Jesus. A melhor escolha que você tem é Jesus, porque Ele pode fazer infinitamente mais na sua vida, fazer coisas que você nem imagina. Agora, o homem, ele é de carne, A palavra de Deus diz, o próprio Jesus, ele pegou e falou assim para os acho que é escribas e fariseus, eu não lembro se está no livro de Mateus, mas ele fala, vocês temeis ao homem que é feito de carne e não pode fazer nada por sua vida, mas não teme a Deus. Não teme a Deus, que Deus, você pode perder a sua alma, Pode ir ali, ter um sofrimento maior, mas muitas das vezes prefere parar na caminhada por temer ao homem, em vez de temer a Deus. Então, olha, você que estava temendo aí essa perseguição, descansa teu coração que Deus está no controle. Faz aqui, igual Davi. Você vê que Davi, ele estava fugindo, Porque aqui diz, fugiu Davi da casa dos profetas.
Por que Davi fugiu da casa dos profetas? Porque Saul estava indo lá perseguir ele, né? Você vê que Deus já estava avisando para Davi, olha Davi, sai daí, porque fulano vai vir contra você. Então, Deus ele avisa antes, né? Se a pessoa ela tá vindo de encontro a você te perseguir, foge pelo outro lado, querido. Não fica batendo de frente, não. Não fica ali dando atrito com aquela pessoa, não. Ah, quer perseguir, quer falar, então fuja. Fuja da presença dessa pessoa. Se finja de surdo, mudo, doido, cego, né? Mas saia de perto, porque muitas das vezes Deus está trabalhando em você. E essa é a questão. Porque Deus ele tem preparado coisas abundantes para a sua vida. Deus tem preparado grande bênção. E o inimigo ele sabe. Então ele levanta pessoas para perseguir. Para quê? Para te parar, para te paralisar. Sabe? Para você se prostrar no meio da caminhada e desistir do que Deus tem para sua vida. E aqui, Saul já era um rejeitado. Nós vamos ver na próxima palavra. Não está no livro de Samuel, mas a gente vai ver a questão da rejeição, né? Saul já era uma pessoa que ela já estava errada, né? E ele vivia de aparência. Nós vamos ver aqui a questão da aparência, né? Ele vivia somente de uma aparência. Ele só tinha aparência de rei, mas Deus já tinha rejeitado ele no reinado, né? Ele só estava ali ocupando um espaço por conta que Deus, né? Deus já tinha ungido ele, Deus tinha levantado. Mas Saul chegou um tempo que ele foi lá e deu cabo da própria vida, né? Mas ele perseguiu muito Davi. Ele perseguiu muito Davi, né? Só que, irmão, uma coisa que Davi nunca fez foi fazer justiça com as próprias mãos. Então, pega você e evita de fazer justiça com as tuas próprias mãos. Ah, tá me perseguindo, então eu vou fazer isso aqui. Não, confia na mão de Deus. Ora, põe no joelho, põe em oração, põe em jejum, né? Deus ele vai te dar livramento. Irmão, eu passei um ano dentro da igreja sendo perseguida. E foi no meu primeiro ano de cristã, né? Foi o primeiro ano que eu ali aceitei Jesus. Eu logo no início comecei a ser perseguida por uma irmã, né? Mas por que eu comecei a ser perseguida por ela? E é algo que Deus quer falar aqui na palavra, né? Por conta que eu estava me lançando para fazer a obra de Deus, né? Eu tinha sede por fazer a vontade de Deus e em tudo eu me lançava. E ela se sentiu ameaçada. Ela se sentiu ameaçada no sentido do quê? Vai tomar o meu lugar, né? Então, por ela se sentir ameaçada, por sentir que eu ia tomar o lugar dela, ela pegou e me perseguia sem causa, porque eu nunca fiz nada. Nem o que ela fazia eu não gostava de meter a minha mão, né? Então, às vezes eu não podia nem levantar e ficar na porta da igreja, porque às vezes dava um sono, eu queria levantar e ficar na porta, ela ficava lá, ela não queria. Uma vez quase que ela me jogou para fora da igreja. Os irmãos até via, né? Só que tipo assim, não tinha como reagir, não sabia, porque era uma senhora, né? Era uma senhora. E eu também não sabia reagir pelo fato de ser uma senhora, né? Ter aquele temor, né? E ainda ungida de Deus. Então eu ficava na minha, não sabia nem o que fazer. Mas Deus me ensinou como me posicionar, né? Porque ali ela estava o quê? Ela estava passando por cima de uma autoridade. Por mais senhora que ela fosse, né? Eu tinha uma autoridade maior do que ela, porque eu já era pastora e ela estava ali como diaconisa, né? Então, por conta que o meu crescimento espiritual foi assim, ó, foi muito rápido, né? Mas foi rápido por conta da busca que eu tinha, a obediência que eu tinha, né? Então, por mais perseguição que eu passasse, eu sempre me permanecia firme. Então, eu falava, não, Deus tem resposta aqui, Deus tá fazendo alguma coisa e eu vou ficar firme. Mas tinha dias, irmão, que já dá vontade de se jogar da escada lá, que tem um escadão. Eu olhava que a perseguição era tanta, ela zombava na frente dos irmãos, às vezes os irmãos ficavam dando risada, dependendo se era amiguinho dela, né? Aí, eu sei que eu sofria pra caramba, mas Deus ele não permite a gente passar um sofrimento sem causa, né? Eu passei coisas que hoje eu vejo como me posicionar diante dos irmãos, tanto como autoridade, quanto, né, no sentido de tratar o outro com respeito que ele merece, não permitir que os outros venham a zombar, né? Então,
quando eu estava na liderança, né? Quando eu estava na liderança aí dos jovens, então eu sabia como falar, né? Então eu procurava não falar de uma forma que deixasse que a pessoa se sentisse prejudicada. Mas olha, eu por várias vezes não, na verdade uma vez só, né? Uma vez só chegou um limite tão grande que eu falei assim pro meu líder, né? Eu falei, olha, me mostra outra igreja para mim ir, me indica, né? Porque a gente tem 7 obras. Eu falei, me indique uma delas para mim ir, não importa se é em tal lugar ou em tal lugar, mas aqui eu não quero ficar mais. Nesse ministério aqui eu não quero ficar mais, porque eu não tô suportando essa perseguição. Porque eu, por mais que meu líder ele tenha dito, ele falou, olha, se posiciona, fala pra ela que você é autoridade e tal. Meu, ela me fazia passar vergonha até na frente das pessoas novas que vinha na igreja, na frente da minha mãe, ela me fez passar vergonha, né? Então, de tamanha falta de respeito, né, que tinha ali dentro da própria igreja. Mas Deus, ele separa o joio do trigo, né? Então, Deus, ele sempre falava, ó, não põe sua mão, deixa que eu tô trabalhando, confia em mim, descansa. Então, Deus sempre falava na palavra. E naquele dia que eu falei que eu queria mudar de igreja, o meu líder, ele falou assim, olha, se o inimigo vê que você muda de igreja por conta dela, ele sempre, em qualquer lugar que você for, ele vai levantar alguma pessoa para te perseguir, para você parar. Então, porque ele vê que isso aí é um ponto fraco em você. Então, faz o seguinte, né? Vai buscando a Deus, né? Não precisa pôr sua farda, né? Com a farda de pastora. Vai buscando como membro, né? Vai se fortalecendo, mas não deixa te tirar da presença de Deus. Aí eu peguei e falei que ia pro culto até mesmo, né? Naquela noite, ia pra oração da madrugada. Acabou que eu não fui, né? Porque eu peguei no sono. Depois que eu falei com ele, eu fui pra casa, né? Pra arrumar uns negócios. Meu, deu um sono tão grande que eu acabei pegando no sono e dormi, né? E eu só acordei, já era 2 horas da manhã. E aí, eu ia naquela noite pedir permissão para o meu líder para ir para um ministério, porque na nossa igreja a gente não sai sem permissão, pelo fato de ser frente de obra, né? Quem é membro vai onde quer, mas quem é pastor, diácono, obreiro, para ir em outro ministério, nós temos que pedir permissão, né? E eu sempre pedi, né? Sempre me deu, e quando não me deu era porque Deus não queria mesmo que eu fosse, e eu entendo. E aí, como eu não pedi permissão, eu falei, mas eu dei minha palavra, que a palavra do crente é sim, sim, não, não, né? Então eu peguei e fui para esse ministério onde eu fui convidada. Uma amiga minha me convidou, era um evento acho que de mulheres, e eu fui lá. Mas Deus falou tanto comigo, né? Deus falou muito assim na questão do meu ministério, que ele tinha me chamado para ser separada para fazer a obra dele, né? Então, hoje eu trabalho em casa, trabalho como terapeuta, trabalho online, e eu tenho facilidade de manusear a minha agenda. Então, se Deus falar, olha, hoje você vai visitar fulano, então eu não agendo ninguém, e eu vou visitar fulano, né? Então, eu tenho essa liberdade para honra e glória do Senhor, né? Então, ele pegou e falou muito comigo ali, ele falou sobre, a moça falou sobre a perseguição, ela contou o testemunho dela, foi através do testemunho dela que Deus edificou minha fé. Aí Deus me usou ali para falar com a moça que tava, Deus queria que ela entregasse uns negócios, né, para o pessoal, que é profeta, né? Profeta entrega o que Deus manda entregar. E aí ela tava se prendendo, Deus falou, fala assim, assim diz o Senhor. Aí eu falava, assim diz o Senhor. Eu falei, tá, e aí? Aí ele, assim diz o Senhor. Eu falei, tá bom, Senhor, eu entendi, assim diz o Senhor, mas é para dizer o quê, né? Aí eu peguei e falei, eu sei que o Senhor quer dizer alguma coisa, o Senhor não quer me completar. Eu vou pôr a minha mão e vou dizer a primeira frase, que foi o que o Senhor me passou. Mas eu peço que primeiramente o Senhor me fortaleça para me fazer essa tua obra. E aí ele me encheu do Espírito Santo. Aí na hora que ele me encheu, eu peguei e fui lá na moça e falei, ó, assim diz o Senhor e tal. E comecei a entregar um monte de coisa lá, né? Meu, depois que eu saí de pé dessa irmã, ela saiu rodopiando a igreja todinha, entregando um monte de coisa. Eu falei, olha, glórias a Deus. Deus, ele não nos leva num lugar à toa. Eu não passei aquela aflição à toa, né? Deus, ele tinha um propósito. De repente, se eu tivesse falado alguma coisa com o meu líder, se eu tivesse voltado atrás, né? Eu não tinha ali sido um instrumento de Deus. Mas, graças a Deus, ali Deus falou comigo,
voltei para minha igreja fortalecida, voltei decidida a ficar na posição, né? Eu falei, não, vou ficar aqui até Deus fazer justiça. E aí, Deus fez, né? Essa pessoa, chegou um tempo, ela não teve mais força de congregar, né, nesse ministério. Foi chamada a atenção da liderança várias vezes, porque não era só comigo, era com outras pessoas também, né? Então, isso estava prejudicando, né, a igreja. Então, ela foi ali, né? Ela acabou saindo por não suportar, né, a correção. E quando eu digo suportar a correção, é porque foi pedido, se eu não me engano, para tirar a farda, né? Mas tá somente sentada como um membro, ouvindo e se corrigindo, né? Se eu não me engano, foi essa questão. Mas eu não sei, né, da vida dela, só sei da minha. Mas eu sei que Deus, ele fez o que ele falou que iria fazer, né? Então, permanecer firme. Eu desejo o mal dela? Não desejo. Até hoje, se Deus mandar eu orar por ela, eu oro. Eu sei que ela tá viva, graças a Deus, né? Se Deus mandar, eu oro. E pra mim não tem problema algum, né? Mas teve essa questão. Então, eu tô trazendo tudo isso aqui pra você, o meu exemplo, pra você ver que às vezes a gente fica questionando Deus, mas dentro da igreja, Deus, como que pode, né? Porque nem todos estão convertidos, querida. Ali é um lugar pra gente buscar a salvação, buscar a conversão, buscar ser cada dia melhor, né? Mas nem todos estão na posição para isso, né? E principalmente se a pessoa se sente ameaçada. E eu sei que ela se sentia ameaçada porque ela falava em voz alta, né? Ai, tá querendo tomar meu lugar. Eu falei, eu não fui chamada para limpar a igreja. Eu fui chamada para pregar a palavra, para cuidar do filho de Deus, né? Então, que a função dela era cuidar das coisas da igreja. Eu falei, mas se Deus mandou eu fazer, se eu posso ajudar, por que não? Eu ajudava, né? Mas eu não tinha o intuito de tomar o lugar de ninguém. Então, às vezes a pessoa, ela se sente ameaçada pensando que você vai tomar o lugar dela, né? E aí, por isso que ela começa a te perseguir. E aí, eu não sei se essa perseguição tem sido no seu trabalho, se essa perseguição tem sido, né, num relacionamento. Às vezes você está se relacionando com uma pessoa que ela já teve um relacionamento anterior e essa pessoa, né, esse relacionamento anterior tá te perseguindo porque acha que você foi o pivô da separação, né? E muitas das vezes você entrou nesse relacionamento sem saber, né? Sem saber do que estava acontecendo, sem saber que essa pessoa era uma separada, divorciada, não sei, né? E aí tá aí sendo perseguido, mas confia em Deus. Se Deus tá nesse relacionamento, se ele tá mandando você ficar firme, né? É porque ele sabe de todas as coisas. Então o que ele tá falando hoje é para você permanecer firme na presença dele, permanecer firme na casa dele, permanecer firme naquilo que Deus te deu, né? No seu trabalho. Porque quantas pessoas pedem demissão porque não aguenta perseguição dentro do trabalho, né? Então Deus, ele vai fazer justiça, né? Então confia na justiça de Deus, clama essa justiça que ele vai fazer. Agora vamos lá. Jeremias 46:20 diz assim: novilha muito formosa é o Egito, mas mutuca do norte já lhe vem. Sim, vem. Então o que é uma novilha? Novilha é uma vaca, né? É tipo um bezerro novo, não é bezerro, mas é uma vaca, né? Nova, que não teve filho ainda, né? Então tá falando, olha como é que tá comparando o Egito. O Egito estava sendo comparado a uma vaca nova ali, bonita, né? Que ela vale mais. Ela vale mais. Se você for pesquisar a novilha, ela vale mais do que um boi, né? Então, é formosa, né? Então, aqui é bonito. Deus está comparando o Egito com algo bonito, né? Só que ele fala, mas mutuca do norte já lhe vem. O que é mutuca? É umas moscas, são moscas grandes que vêm para atacar o gado, né? Então, ele está falando aqui uma questão de aparência, né? Porque a novilha muito formosa é o Egito. O Egito é um povo a qual Deus, né, lá atrás, ele tinha algo ali com o Egito, no sentido de que o Egito perseguiu o povo de Deus, né? E Deus fez justiça. Você vê que Faraó, ele passou dentro das águas a água, né, levou as carroças, matou tudo aquilo que estava perseguindo, né? Então aqui, ele tá falando aqui, ó, o Egito tem até aparência. Essa pessoa, muitas das vezes que tá te perseguindo, ela tem até aparência de cristão. Muitas das vezes tem até uma aparência bonita,
né? Tá vivendo de aparência. Só que o mal, ele vem, né? O mal, ele vem contra a vida dessa pessoa, porque não adianta ficar vivendo de aparência, querido. Se você estiver vivendo de aparência, se é você de repente que está perseguindo alguém, olha, se conserta, né? Se posiciona. Porque às vezes a gente está sendo perseguido, mas tem vezes que é a gente que está perseguindo. Então tem que olhar bem como que está sendo o seu procedimento. E aí você escreve aí no seu caderninho, né? Toda vez eu peço para trazer o caderno e a caneta para você escrever. Senhor, eu estou perseguindo alguém, né? Você vê que Davi, ele se questionou, né? Eu tenho algum pecado? Então se questione, permita se questionar também, né? Porque às vezes a gente se coloca tanto como santo que não se permite olhar para o outro lado. Então às vezes, né? Você tá de repente fazendo algo que aquilo ali só está refletindo o que você está fazendo, né? Essa perseguição só está refletindo. Então pergunta para Deus, né? Senhor, porventura eu estou perseguindo alguém sem causa e eu não tenho observado, me mostra, né? Mas contudo, guarda a fé. Aonde você tiver que se corrigir, você se corrige, né? Mas aqui Deus está falando, ó, a mutuca ela vem, né? O mal que vem para destruir, ele vem. Então, vamos nos posicionar, né? Vamos nos posicionar em fazer a vontade de Deus e deixar Ele fazer justiça na nossa vida. Então, a pessoa que ela vive de aparência, uma hora ela cai. Uma hora o mal vem e atinge a vida dela, né? É porque a gente está desejando? Não, né? Eu quero até que você sinta paz nesse momento, porque quantas vezes Deus ele fala uma palavra que é até, sabe, pesada, e às vezes a gente fica, ai meu Deus, mas eu nem tô orando pelo mal daquela pessoa. Mas Deus tá falando que vai fazer. Você vai fazer o quê? Você vai dizer, não, Deus não faz não? Né? Não, se Deus tá falando aqui na palavra, nós vamos orar pela justiça de Deus, né? Nós vamos orar porque Deus tá mostrando aqui. Deus, ele mostra antes das coisas acontecerem. Então vamos lá, orar, né? Senhor, em nome de Jesus, se porventura tem alguém aí querendo se levantar sem causa contra a minha vida, em nome de Jesus, vem com livramento, Senhor. Faz justiça na minha vida. Não permita que esse mal se levante. Não permita que essa pessoa chegue perto de mim, né? Quantas vezes eu estava sendo perseguida por uma mulher que eu nem conhecia. E aí ela me perseguia na rede social. Achava que a culpa do relacionamento dela não tá dando certo era minha. Sendo que ela que estava se relacionando, né? Com uma pessoa que era casada. Então, quantas vezes eu fui perseguida, eu não respondia. Eu não respondia. Você viu aqui, Davi, ele fugiu, né? Então eu fugia também, eu não respondia, porque eu falei, Deus é minha justiça. Se essa mulher tá se envolvendo com o meu marido, vou fazer o quê? Né? Vou orar por ela, né? Então eu orava por ela e Deus dava o livramento, né? E lembrando que ele estava fora de casa, ele já tinha saído de casa, mas ele ainda era casado comigo, né? No sentido do papel e tudo mais, né? Então, mas eu não ia atrás. Eu não ia atrás, mas ela achava que eu ia. Ela achava que eu mandava mensagem, ela achava que eu fazia coisa. Eu falei, meu Deus do céu, eu nem sequer, se fosse por mim, eu bloqueava, era do meu WhatsApp, né? Mas não bloqueei por conta que ele falava com as crianças, né? Senão eu tinha bloqueado, né? Mas olha só, às vezes você não tem culpa de nada, você não tá nem sabendo, mas Deus ele mostrava em sonho, ele mostrava na palavra. Eu pedia para Deus a justiça. Essa mulher, ela queria ir na igreja onde eu congrego e graças a Deus, Deus nunca permitiu ela chegar perto de mim. Nunca permitiu, porque Deus mostrava na palavra, eu orava e Deus me dava livramento, né? Então, é isso, querido. Deus, ele dá livramento. Não adianta a aparência que a pessoa tem. Pode ser mais bonita, pode ser uma Gisele Bündchen da vida, né? Deus, ele te dá livramento. E lembrando, nós não estamos desejando o mal do outro. Estamos pedindo para Deus livramento, né? Então, eu creio que ela tá lá viva, tá bem, né? Em nome de Jesus, só não tá perto de mim. Então, você ter paz aí no seu coração. Porque às vezes a gente fica ali, ai meu Deus, mas se eu orar por isso, né? Você não tá desejando mal da pessoa, é Deus falando aqui na palavra, amém? Então, vou estar aqui encerrando o vídeo hoje, né? Tô bem atarefada aqui, mas eu creio que Deus ele trouxe bastante consciência através da palavra, né? Permaneça firme em minha perseguição, permaneça fiel e foge da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não paga com a mesma moeda, né?
pagar o mal com o mal, não. Paga o mal com o bem. Você vê aqui que Davi, ele não se levantou contra Saul. Saul era uma pessoa que se sentia ameaçada, né? Mas ele mesmo que fez o mal contra a vida dele, né? Ele mesmo tirou a vida com a própria mão, né? Então a gente não tá desejando que a pessoa vai tirar a vida dela, tá amarrado em nome de Jesus, né? Mas a própria pessoa cai naquilo que ela tá armando, né? Então descansa teu coração, porque, né, Deus, ele é justiça. Aquilo que a gente planta nessa terra, a gente colhe. Então se a gente estiver plantando bem, nós vamos colher o bem. Se a pessoa tá plantando mal, vai colher o mal, né? Então se posiciona, né? Permanece firme e Deus vai te dar a vitória. Amém? Você que é novo aí, já se inscreva, né? Para que toda vez que subir um vídeo aqui no canal, você seja notificado. Compartilhe essa palavra com alguém que você ama, que está precisando ouvir desta palavra, em nome do Senhor Jesus. E se você gostou do vídeo, curta também. Deus te abençoe em nome de Jesus.